Show. Antes de começar 100% a live aqui, não liga pra isso agora, mas eu primeiramente queria só dizer boa noite, beleza? Tranquilo. Pra quem não me conhece ainda bem, eu sou o Isaac, sou o fundador aqui da Learning Academy, onde eu busco ajudar as pessoas a estudarem melhor, onde eu busco ajudar as pessoas a passarem pelo terceiro ano, a passarem pelo Enem, a passarem pelo cursinho, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais natural, sem ter que ficar perdendo a vida para isso, porque muitas pessoas pensam, nossa, o Enem tá aí, agora eu não tenho mais vida, agora eu não vou mais sobreviver, agora a minha vida social acabou, tudo não tem mais sentido, eu só vou estudar e nunca mais fazer mais nada da vida, e não é bem assim. Na realidade você pode sim ter uma vida bacana, tranquila e ao mesmo tempo continuar estudando e aprendendo durante o Enem, se preparando para o Enem. E o mais ideal quando você está estudando para o Enem é estudar de uma forma tranquila, porque se você estuda sem aquela pressão tão grande, você aprende melhor, você consegue absorver melhor o conhecimento, você consegue desenvolver melhor o conhecimento. Eu vi isso na prática. Nos meus primeiros 3 meses, eu aloprei quando eu comecei a estudar para o Enem. Assim, eu fiz coisas que eu nunca fiz na minha vida. Eu dormia tipo 4 horas por noite e caraca, isso não funciona, isso não é bom. Eu cheguei no terceiro ano e deu tipo um burnout, sabe? Um momento em que teu cérebro, ele meio que para de funcionar corretamente, de tão cansado e exausto ele tá. Então assim, eu vi isso na prática e depois eu comecei a me autoconhecer, digamos assim. Eu comecei a pensar, não cara, eu não posso fazer isso, eu posso fazer dessa forma, eu posso dormir aqui e compensar no final de semana, eu posso estudar esse tanto de questão agora e amanhã esse tanto de questão que vai dar certo. E foi isso que eu fiz e que deu muito certo. E eu consegui alcançar o meu objetivo passando no Enem. Então é isso que eu tento buscar aqui transmitir para vocês. E hoje eu vou falar sobre como corrigir o Enem ou como corrigir questões de provas e de simulados. Eu falei no Enem porque normalmente os simulados que você faz durante todo o ano voltados para o Enem. São simulados voltados em estilo Enem. Então tem uma maneira mais eficiente de corrigir essas provas. Existe uma forma que vai te ajudar a aprender melhor. Existe uma forma que vai te ajudar a aprender melhor corrigindo a prova, o teu simulado. Então existe um método para isso e eu vou te ensinar aquilo que eu apliquei no meu terceiro ano, aquilo que eu apliquei em mim quando eu estava estudando para o Enem e que eu acredito que vai muito te ajudar, beleza? E outra coisa, se você tiver qualquer dúvida durante aqui a live, me fala, certo? Deixa aqui na live que eu vou estar respondendo uma hora ou outra, eu vou dar umas leves pausas e aí eu vou te responder e tirar a tua dúvida se tiver alguma dúvida, beleza? Então vamos lá. O meu pincel, onde é que tá? Eu deixei em algum lugar, só um instante. Ah, tá aqui ó, aqui ó, esse preto. Show, valeu. Pronto. Primeira coisa, antes de te explicar exatamente como que é o processo como é que é o processo de correção de um simulado ou do próprio Enem em si, como é que funciona o processo de correção de uma questão. Antes de te explicar isso, eu quero te falar uma coisa anterior que você precisa saber, que é o quê? O processo de aprendizado, beleza? Então assim, é claro que o objetivo de quando você está estudando é você aprender. E as pessoas também esquecem que o objetivo de quando você está corrigindo uma questão, ou uma prova, ou um simulado, é você aprender também. Só que ali o lance é aprender com o erro. E eu vou te falar assim, ó, como é que funciona a base do processo de aprendizagem para o teu cérebro aprender alguma coisa? Existem duas coisas. Primeiro, a teoria. O que é a teoria? Primeiro é a teoria. O que é a teoria? A teoria é o conteúdo que o professor te dá. A teoria, o aprendizado funciona dessa forma, certo? A teoria é quando tu assiste a aula, é quando tu assiste a videoaula no YouTube, é quando tu vê a aula ali do professor na sala de aula. Só um instante. Então assim, quando tu assiste aquela aula, quando tu tá ali vendo aquela aula, então tu tá vendo a parte teórica, ou até mesmo quando tu tá resolvendo algum exercício, desculpa, quando você tá lendo algum livro, você também tá vendo a teoria, certo? Então o processo de aprendizagem dele funciona com a teoria mais o teste. E o que é esse teste? Existem vários tipos de testes, certo? O primeiro teste é o teste que você faz em você mesmo, que são as questões. Então, sabe, na tua apostila
enfim, de ensino médio, que tem as questões de fixação, os exercícios de fixação, os exercícios propostos, os exercícios os exercícios resolvidos. Existem esses exercícios que estão lá. Então, assim, o primeiro teste é o momento em que tu pega aquilo que tu aprendeu na teoria e coloca na prática, no teste. E a primeira forma que você faz isso é com as questões que você pode resolver em casa ou na sua escola, lá na biblioteca, enfim. E a outra forma de teste que vai te fazer aprender é como? A prova, né? A prova ou o simulado, tanto faz, né? Então, assim, a segunda forma de teste é a prova. Por quê? Ali na prova existem as questões, mas o ambiente em que ela é aplicada é diferente. Ali é um momento onde tu não vai poder pesquisar, onde tu não vai poder ver em outro momento, né? Ali é só ler aquela prova e acabou. Você vai testar de forma prática se tu realmente aprendeu ou não aquele assunto. Então, assim, você passando por essas duas etapas, você iniciou o processo de aprendizagem. Por quê? Você aprendeu alguma coisa, alguém te repassou o conhecimento e depois que alguém te repassou, você testou na prática. Você foi lá e viu se aquilo realmente era daquela forma que você aprendeu. Então você foi e testou. E no final disso tudo, se você passa por essas etapas, você no final tem um processo de aprendizagem. Então assim, você aprendeu alguma coisa. Isso acontece muito e é muito clássico isso acontecer, por exemplo, na matemática. Por exemplo, quando alguém te ensina juros compostos, tudo bem? Alguém te ensinou, o professor te ensinou juro composto. Ele chegou lá, deu a aula sobre juro composto, deu a fórmula do juro composto, explicou a base teórica daquela matéria de juro composto e depois que ele te explicou tudo aquilo ali, você chegou em casa e foi resolver exercícios. Você foi resolver exercícios de juro composto. Então, a partir do momento que você está resolvendo exercícios, você está colocando aquilo que você aprendeu na sala de aula ou leu no livro em prática, vendo se realmente você está sabendo aquilo dali. Então, assim, esses dois são os dois principais pilares do processo de aprendizagem, beleza? E eu precisava que você entendesse isso antes de eu falar como que corrige algum simulado ou como que corrige alguma prova. Eu precisava te dar essa base antes, tá bom? E eu preciso te falar que todas as vezes que você estiver corrigindo as questões, o erro ele vai vir. Isso é inevitável. Você vai errar. Porque se você não erra, você nunca vai aprender. O objetivo do erro é a aprendizagem. Eu gravei já alguns vídeos aqui no feed do Instagram. Eu já falei várias vezes isso. E olha, eu quero te falar isso de verdade. Eu tô falando aqui como se eu estivesse com um amigo que está estudando no terceiro ano. É como se eu estivesse falando pra mim no passado. Presta atenção no que eu tô te falando. O objetivo do erro, se você está estudando para um vestibular, para o Enem, o objetivo do erro não é te colocar para baixo. O objetivo do erro não é te detonar, tu ficar para baixo, tu ficar triste. O objetivo do erro é tu aprender. Se você errou uma questão, se você tirou uma nota baixa na redação, aquela nota baixa não é para te deixar para baixo, não é para te detonar, não é para te deixar triste. Você pode ficar? Pode, mas o objetivo não é esse. O objetivo do erro, o objetivo de quando você erra uma questão é você aprender, é você desenvolver melhor o seu conhecimento, é você corrigir aquilo que não está tão bem fixado, aquilo que não está tão bem construído, com a base tão concreta. Então, eu preciso te explicar isso, porque muitas vezes, eu vi muito isso acontecer. Eu vi isso acontecer comigo e eu vi isso acontecer com os meus colegas que estudaram comigo. Muito mesmo. Muitos alunos chegam lá, eles começam, principalmente no início do ano, que ainda é um momento que todo mundo ainda está um pouco frágil, ainda está se preparando, começa a receber algumas notas não tão esperadas, que não gostariam de ter tiradas, e começam a ficar tristes, começam a ficar cabisbaixos, uns começam a desistir, mas é porque eles ainda estão com mentalidade de ensino médio, de que querem tirar uma nota boa, de que estão muito preocupados com aquela nota. E o objetivo do Enem, o objetivo da preparação para o Enem, não é você tirar uma boa nota nos testes, nos simulados, é você saber o que você está errando nos simulados e corrigir. Esse é o objetivo. Então, se você errou em alguma coisa durante esse ano, ou no ano que vem, quando você for entrar no campo de batalha valendo, se você errar alguma coisa, se você corrigir uma questão e ver que não foi da forma como você pensou, não fique desesperado.
Eu vou explicar isso ainda mais um pouco à frente, mas o objetivo é você entender o porquê, o como. Eu coloquei aqui, ó, o como. Por que você errou? Como você errou aquela questão? Entendeu? O objetivo do erro é te levar ao acerto. Você tem que entrar no terceiro ano, você tem que entrar nos simulados de preparação para o Enem com essa mentalidade. O objetivo do erro é chegar na perfeição, é chegar no acerto, é chegar no aprendizado, beleza? Coloca isso em mente, é muito importante para que você possa entender o que eu vou falar aqui. E agora vamos para a prática, valendo. Agora como é que funciona isso de verdade, na prática, na hora? Primeira coisa, você precisa fazer uma análise de questões. Assim, você resolveu, sei lá, um simulado de 90 questões, certo? 45 de natureza, 45 de matemática. Tudo bem, sem problema algum com isso. Resolveu lá aquele simulado. E você vai começar a corrigir, tudo bem? Então você vai começar a corrigir o simulado e você começou a corrigir as questões de matemática, por exemplo, certo? E aí você começou a identificar os erros que você cometeu, fechou a prova, corrigiu tudo, finalizou, já identificou quais foram as questões que você errou de matemática, quais foram as questões que você errou de natureza, enfim. O primeiro passo é o quê? Primeiro passo do primeiro passo mesmo. Se for, por exemplo, na parte de natureza, é você identificar a matéria. Que matéria é aquela daquele assunto? Porque assim, você sabe, se você está fazendo simulado, que as matérias, principalmente natureza, em humanas, em linguagens, tudo isso, elas se entrelaçam muito. Então, por exemplo, química e física muitas vezes estão muito parecidas, ou biologia e química às vezes também são muito parecidas as questões, às vezes um confunde com o outro. Então, assim, primeira coisa, você precisa identificar, essa questão é de quê? De biologia, de química, de física. Essa questão aqui é de história, é de geografia, beleza? Então o primeiro passo é você identificar a matéria. É muito importante você saber a matéria. Segundo passo, você identificar o assunto específico. Beleza? Primeiro a gente identificou o macro, que é o que? A matéria. É biologia, é física, é química, beleza. Depois que identificou a matéria, o macro, agora você tem que ir para o segundo nível, por isso que está em sequência aqui. O segundo, o assunto em específico. Então, por exemplo, se foi uma questão de biologia, beleza, você errou uma questão de biologia, de qual assunto específico? De botânica, beleza. Então, assim, você tem que ir para o assunto específico. Identificou a matéria, vai para o assunto específico. Biologia é botânica? Show. Em matemática é juro composto? Beleza. Em geografia é globalização? Beleza. Então, assim, pega o assunto, pega a matéria, o macro, e depois vai para o micro, que é o assunto específico. E aí eu vou te explicar já o que você vai fazer com todas essas informações. Identificou a matéria, identificou o assunto específico, agora é hora de ir para o gabarito, né? Analisa o gabarito, vê se realmente aquela questão você errou, vê qual é a questão certa. Toda hora, isso você vai passar, antes de você passar por esse passo, necessariamente você já vai ter visto o gabarito. Mas quando você analisar o gabarito, marca a questão que está correta e a que você errou, você circula que era o item correto e o item que você marcou que é o errado. Você deixa lá, beleza? Então você vai passar pelo gabarito, vai ver se realmente é aquela questão, se realmente é aquele item, dá uma olhada. É muito bom você fazer isso porque às vezes você pode ver uma questão sem querer, você trocou, às vezes os gabaritos nos colégios, quando eles liberam, estão muito trocados, estão muito pertinhos um do outro. Então dá uma olhada de novo no gabarito, naquela questão que você errou, se realmente você errou e se realmente é a letra que você marcou, beleza? Porque muita gente, e aqui é um problema grande, muita gente, eu cometi esse erro também, depois eu analisei que não era a melhor coisa a se fazer. Você está corrigindo um gabarito aqui do lado, e aí a pessoa vai simplesmente marcando um Vzinho de correto ou um X. E ela não marca qual é o item correto mesmo. Ela só quer saber quantas questões errou e quantas questões acertou. Isso é errado. Isso é errado. Como é que você tem que corrigir? Pegou o gabarito, marca o Vzinho que está o correto e também marca o item que é o correto e que você marcou errado, mas grifa-se, por exemplo, se é a questão 31, você marcou o item B e era o item C, marca também o item C, porque depois isso vai ser importante para você fazer toda a análise, beleza? Isso é muito importante. E pronto. Depois que fez, identificou a matéria, identificou o assunto específico, identificou no gabarito qual é realmente a letra correta e a letra que você errou, né? Ver se realmente está batendo, se está tudo ok. Finalizou isso, agora você vai ver a teoria. Exatamente. Por quê? Você chegou aqui no gabarito,
identificou realmente, já identificou todas as questões que você errou, depois que você já identificou a matéria, identificou o assunto específico, agora você vai estudar a teoria daquele assunto específico. Então, por exemplo, se você errou uma questão de biologia, de botânica, beleza? E foi uma questão de briófita, por exemplo. Então você vai lá, vai pegar o seu livro ou vai entrar na internet e vai pesquisar sobre botânica e briófita. E o que foi especificamente que você errou sobre briófita, certo? E é interessante, se for um assunto, por exemplo, botânica, e errou a classificação, como por exemplo, se era briófita, pteridófita ou gimnosperma ou algo desse tipo, ou angiosperma, entenda o que você errou e estude a teoria. Se for necessário você estudar as outras classes, estude as outras classes. Se não, estude só a que você errou. Não, você sabe que você tem um domínio sobre todas as classes, por exemplo, de botânica. Eu sei o que é uma briófita, eu sei o que é uma gimnosperma, eu sei o que é uma angiosperma, eu sei o que é uma pteridófita, beleza, sem problema nenhum. Mas se você tem um domínio, então analisa de novo as briófitas, que talvez possa ser que você tenha que melhorar nas briófitas, ou analisa todas as classes. Mas é muito importante. Aqui é o momento do aprendizado. Você errou, agora você vai para a teoria para analisar por que você errou. Você vai para a teoria para ver o que foi que você errou naquela questão. E é muito importante, porque é aqui onde o erro vale a pena. O erro ele tem uma importância e é aqui onde ele se demonstra importante, no momento da correção. Porque o objetivo da correção é você ir estudar de novo aquele assunto que você ainda não tem domínio. Entendeu? Você consolidar melhor aquilo que você precisa aprender. Tá bom? Então isso é muito importante e se liga nessa questão da teoria que eu falei, porque muita gente se engana com eu só quero saber quantas questões eu acertei. É importante, eu vou falar já já, mas é muito importante você estudar e fazer a teoria da forma como eu tô falando, tá bom? Tem alguma pergunta que a galera falou? Não, né? Beleza, tranquilo, sem problema nenhum. Que eu não falei aqui na live, eu tô fazendo isso aqui, mas eu tô com o celular virado, então eu tô com meu irmão aqui também, então tipo, eu não consigo ver a tela. Eu tô só vendo atrás do celular, então eu não consigo ver exatamente como é que tá as perguntas ou algo do tipo. E com o erro, com todo esse processo de correção, vai acontecer o quê? Você vai construir raízes sólidas. O que são raízes sólidas? Quando você erra e você corrige aquilo que você errou, você entende a sua teoria, você entende por que errou, você começa a criar raízes muito fortes. Teve uma vez que eu tava corrigindo, lembrei, teve uma vez que eu tava corrigindo uma redação, redação pro Enem, redação estilo Enem. E eu tava corrigindo ela, eu fui pro laboratório de redação, corrigi com a professora lá. E aí eu lembro muito bem disso, porque foi um erro que eu cometi, mas que ficou muito marcado. E é um erro bestinha, mas que vale a pena eu falar aqui pra vocês entenderem como é que funciona na prática essas raízes sólidas. Eu coloquei uma palavra lá, atrelado, né? Não é errado, né? Ela falou que aquele contexto é que era errado, mas falar atrelado não é errado, não se preocupem. Mas assim, ela falou, Isaac, atrelado está relacionado a como se fosse atrelar dois carros, tipo como se dois carros estivessem atrelados, ligados, tipo, entende a questão? E no contexto, eu não lembro exatamente o contexto agora da redação, mas o contexto não era para falar atrelados, era para falar relacionados. E eu não sei por que exatamente, mas na verdade eu sei, mas na hora aquilo dali é porque eu pensei tanto naquela coisa, naquela palavra para usar e estava errada, e assim, a maneira como ela me falou, a maneira como eu lidei com o erro fez aquilo se arraigar tão grande no meu cérebro que até hoje eu não me esqueço, que eu não uso mais atrelado. Quando eu vou fazer um texto mais culto, assim, mais formal, eu não uso atrelado, porque dá uma ideia de informalidade e é melhor usar relacionado ou ligado a. É melhor, é mais fluido. E eu aprendi isso com ela. Então assim, foi um erro que eu cometi, ela me tirou ponto disso, eu realmente perdi ponto por ter colocado essa palavra, mas eu cheguei num momento no meu terceiro ano em que eu não olhava aquilo dali mais como um julgamento, um erro. Você errou, você não sabe. Não, eu falei, tá, tudo bem, massa que eu errei, eu quero errar. Eu tinha um caderninho, eu anotava o que eu errei e aí ia para a próxima etapa. Eu cheguei num momento em que eu não ficava mais abalado com o erro. Eu ficava até às vezes feliz com o erro, porque eu queria entender o que eu estava errando.
entendeu? Então chega um momento ali lá pelo sétimo mês, sexto mês, que você já não tem mais dor pelo erro se você está continuando a jornada, entendeu? E eu quero que você entenda muito isso agora. Se você entra no terceiro ano, se você entra na preparação pro Enem com essa mentalidade, cara, tu tá tipo incrivelmente lá na frente de muita gente que tá entrando no terceiro ano de perna vazia, certo? Não sei nem o que significa perna vazia, mas eu falei aqui. Mas é isso. E o lance que depois que você corrigiu a prova do Enem, que você corrigiu o seu simulado, que você fez tudo isso, você corrigiu, você vai fazer uma coisa que é muito importante, que é na frente, na capa do seu simulado, se for, por exemplo, natureza e matemática, você vai colocar na capa do seu simulado, por exemplo, eu acertei 35 de matemática e 35 de natureza e 37 de matemática. Isso daqui é muito importante. Coloque na capa do seu simulado, ou coloque em um bloco de notas, coloque em algum lugar isso daqui, mas é legal que você coloque no seu simulado e coloque a data do lado, certo? Coloque a data do lado, sei lá, certo? Coloque a data do lado porque isso daqui depois, eu vou falar também já, você vai colocar isso dentro de uma pastinha. E isso daqui é muito importante porque você vai poder analisar a sua progressão. Eu fiz isso. Eu pegava os meus simulados, eu depois corrigia, fazia isso. E de vez em quando, em momentos estratégicos, num final de semana, num feriado, depois de 15 dias, eu pegava aquele apanhado de simulados e dava uma olhada do que eu tinha feito. Então, eu via, cara, naquele primeiro simulado eu acertei 35 e agora eu acertei só 30. Naquele simulado eu acertei 41, por que eu só acertei 35 agora? Então assim, eu ficava balizando os meus resultados para fazer uma análise mais completa daquilo que eu estava fazendo. Então se você faz isso desde o início do ano, é muito bom e muito válido, muito mesmo, beleza? E por último, eu quero só fazer aqui duas coisas, que é chamar a tua atenção para uma coisa e te falar de algo que é bom você fazer, certo? Primeira coisa que eu quero te falar isso é chamando tua atenção, tá? Não tenha vergonha de tirar dúvida, isso é muito importante. Muitas vezes a gente ainda vem com a mentalidade de ensino fundamental, ensino médio ali pro terceiro ano, se preparando pro Enem. A gente vem com aquele medo, o que a professora vai pensar de mim, o que o corretor vai pensar de mim, se eu errar isso, uma besteira dessa. Cara, não pensa nisso, não pensa nisso, é sério, de verdade. Vai com a cara lavada, não tem vergonha na cara mesmo de errar. Erra besteira se for preciso, erra uma vírgula que não era pra... Só pra você ter noção, eu tirei 980 na redação, certo? Eu cheguei a esquecer de colocar um ponto na redação, tipo um ponto final, e o corretor tirou ponto de mim, eu fiquei, meu pai do céu. Então assim, cometa erros mesmo, não tem problema. O objetivo é você errar. E as pessoas às vezes ficam com medo, constrangidas por ter errado uma questãozinha básica, uma questão, às vezes por desatenção você erra uma soma, por desatenção você erra uma multiplicação básica. Tudo bem, entenda, você tem que errar e não tenha medo de tirar a dúvida. Se for, pode ser a dúvida mais básica do mundo, não tenha medo de tirar a dúvida, beleza? Outra coisa, tenha dúvida nas questões recorrentes. Isso aqui é muito importante. Você sabe que todo ano cai matemática básica no Enem. Todo ano cai matemática básica, cai raciocínio lógico, cai logaritmo não, mas cai, cai assuntos de matemática básica, de matemática financeira, por exemplo, porcentagem, cai fração, tipo, só mexer uma vírgula. Então, cara, são questões recorrentes. Então, tenha dúvida nessas questões, pega esse assunto e aprofunda nele, aprofunda nesse assunto para que você tenha dúvida e você não erre ele na hora do Enem valendo, beleza? E outra coisa, por último, não se abata com os resultados negativos, certo? É aquela questão, não tenha medo de errar. Eu quero te falar de novo, na minha primeira redação, que eu fui para o corretor de redação, que era uma corretora ela era muito exigente, eu gostava disso, eu tirei 520 na minha primeira redação pro Enem. E eu tirei 980 no Enem. Então assim, imagina se eu tivesse parado no 520. Deu pra entender? Então assim, não se abate com resultado negativo ou uma nota não tão esperada no simulado. Tá, não se abata. Você tem que aproveitar principalmente o primeiro semestre
para poder errar o máximo possível, para poder tentar melhorar o máximo possível, beleza? E não se abater, porque se você se abater, você para. E a pior coisa que tem é ver, eu vi isso acontecendo no meu terceiro ano, muitos alunos parando de estudar, simplesmente estavam indo para aula só para não ganhar falta, ou só para ir mesmo, né, porque era obrigado a ir. Então assim, não se abata com a parte, com os resultados negativos no início do ano, tá bom? Vai dar tudo certo, você vai conseguir. E pra finalizar, esse aqui é muito bom, muito bom. E é bom você fazer isso no início do ano, quando você estiver refazendo, reiniciando, né? Refaça as questões com recorrência, que tem peso de recorrência. Então aquelas questões que caem muito, falei isso agora, as questões que caem muito, refaça essas questões. Se for matemática, se você tem um pouco mais de dificuldade em alguma questão ou aqui e acolá, que tem muito recorrência, refaça essas questões, valendo, porque as questões que mais tem recorrência são as questões normalmente de nível mais fácil, médio. Então já garante o fácil, já garante o médio, beleza? E que eu tinha falado também, guarde os seus simulados em uma pasta, tá bom? Então assim, compra aquelas pastas transparentes, sabe, de plástico. Compra aquelas pastas e guarda teus simulados lá dentro, todos os teus simulados que tu for fazendo durante o ano, porque vai manter organizado as tuas provas lá, e sempre que tu quiser ver como é que tá indo, ver quantos simulados você já fez, ver como é que tá a tua frequência de notas, como é que tá os teus acertos de questões, vai lá e aí tu pode analisar todos os teus simulados. Então assim, é muito importante você ter todos os seus simulados à mão, fácil, rápido de pegar, beleza? Outra coisa, analise os padrões. Analise os padrões das questões. Você tem que entender, eu estou falando para o Enem, certo? Você tem que entender que no Enem ele segue um padrão sempre. Ele segue um padrão. O Enem ele tem um padrão de cobrança, ele tem um padrão de contextualização, ele tem um padrão de como que ele vai pedir, ele vai fazer a pergunta, de como ele vai falar o comando da ação. Então assim, fique sempre ligado nos padrões. Tem muitas matérias, todas as matérias têm um padrão que ele sempre é seguido. Ele tem um padrão durante todos os anos. Então analise os padrões. O que a galera não entende é que eles estão num campo de batalha. E por eles estarem num campo de batalha, eles têm que entender como é que o inimigo dele funciona. E o inimigo é o Enem? Beleza, é o Enem. Não é que o inimigo é ruim, mas digamos assim, é o oponente, é o que a gente quer destruir, é o que a gente quer passar. Então você analisa ele, analisa todo como é que é a estratégia que ele vem cobrando durante os 5, 6, 10 últimos anos. Porque ele vai cobrar da mesma forma, só vai mudar um pouco o assunto e a abordagem, tá bom? Então analise os padrões, tá certo? E por último, e aqui é uma dica mais específica que eu aconselho muito, que é para o processo de correção. Corrija as questões em um ambiente tranquilo. Corrija as questões em um ambiente que você esteja calmo, esteja tranquilo, em que você realmente possa se concentrar. Eu não, assim, experiência própria, eu normalmente assim, eu estava na aula e aí era o momento, na hora da aula que às vezes assim, estava na troca de professor e aí que entregavam os simulados. E tinha muita gente, eu mesmo já fiz isso, corrigia na hora, assim, entre uma aula e outra corrigia. Não vale a pena, certo? Eu não faria isso se eu fosse você. Se você está iniciando, não faça isso. Recebeu o simulado, guarda na mochila, quando chegar em casa, quando for começar o momento de estudo, tira ali 30 minutos para corrigir tudo, certo? E depois fazer todo aquele processo de identificar a matéria, identificar o assunto específico, ver o gabarito e estudar a teoria, tá? Então assim, não corrija na sala de aula, corrija em um ambiente tranquilo, no seu ambiente de estudo, no seu quarto, onde você costuma estudar, porque aí você vai estar mais concentrado. É muito importante você ler a questão que você errou, você analisar, porque lá também você vai conseguir identificar os padrões que ela vem seguindo, tá certo? Então era isso que eu queria falar, era exatamente isso que eu queria falar pra vocês. Eu realmente, eu acredito que é possível sim passar pelo terceiro ano, passar pela prova do Enem, sabe, sem ter que, assim, perder a vida, sabe? Eu vejo muita gente, meu pai, eu vou começar o Enem, eu não vou ter mais vida social, eu vou começar o Enem, eu não vou mais fazer nada da vida, eu vou só estudar. E não é bem assim, tá? É claro, você vai ter que pagar um preço, você vai ter que abrir mão de alguns momentos, você sair, outros não. Mas a verdade é que na maioria do tempo não é assim que funciona.
Você vai abrir mão em alguns momentos, mas ao mesmo tempo você não vai abrir totalmente, sabe? Você precisa ter momentos de picos e vales. É isso que eu também já falo aqui sempre aqui na Learning Academy. Então, se liga nessa, tá bom? Eu tô aqui para te ajudar. Eu vou estar cada vez mais produzindo conteúdos como esse para que você possa crescer e para te mostrar que é sim possível passar tranquilo, aprender bem, aprender de forma eficiente, porque eu acredito muito no poder bem aprofundado, enfim, passar pelo Enem. Eu acredito, se a pessoa se esforça, se ela se compromete, eu acredito que qualquer pessoa consegue. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo, mas eu consegui passar, eu consegui tirar a nota que eu desejava. E eu vejo várias e várias pessoas. O Enem, o terceiro ano, é uma questão de técnica e habilidade. Não tem nem tanto a ver com a questão de inteligência. Não são os mais inteligentes que passam no Enem diretão, não. São aqueles que têm estratégia. São aqueles que entendem a estratégia do jogo. E a questão é de estratégia, não de super, ultra, mega, hiper inteligência. Beleza? Então é isso, você vai conseguir. E lembre, se tiver qualquer dúvida, manda aqui na live ou no direct. Essa live vai ficar disponível 24 horas, você pode assistir também qualquer hora. E é isso, beleza? Tamo junto e eu espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima aula. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite.